meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa concluir esse primeiro volume do PET, o Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. A temática da aula de hoje, galera, é uma temática muito polêmica. Nós iremos falar sobre os governos militares no Brasil, um tema que gera muita discussão. Quando os militares assumem o poder em 64, vão permanecer até 1985. E para a gente começar a falar e fechar com chave de ouro, antes de começar a falar sobre isso, queria convidar vocês para conhecer o que é o Projeto Escola Online. Para quem ainda não conhece, galera, o Projeto Escola Online, no qual eu estou inserido e vários outros colegas, é um projeto que a gente colocou em várias mídias sociais, como é o caso do Twitter, como é o caso do Facebook, em nosso Instagram, onde muita gente pergunta, às vezes, olha, onde eu encontro informações sobre o PET? Nosso Instagram, colocamos cronograma, além de muitas outras informações. Aqui no YouTube, onde você encontra as nossas aulas, e você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, por quê? Porque sem vocês esse canal não chegaria onde está chegando. E claro, galera, você encontra uma novidade bacana, você agora consegue ouvir os nossos podcasts, isso de certa forma facilita quem está sem tempo, na correria. E a cereja do nosso bolo está aí, ó. Para quem quiser conhecer, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br e você vai encontrar muita coisa boa, a nossa plataforma está pronta, galera. Então vem com a gente nesse projeto, por quê? Porque isso realmente é fruto do esforço de vocês junto com a nossa iniciativa. E antes de eu começar a falar sobre governos militares, o que é normal a gente fazer? Vem comigo para roda a vinheta. Bacana, né? Então vamos começar a falar sobre os governos militares no Brasil, sobre o período militar. Bom, o estado de Minas ele nos dá a possibilidade de recapitular. Então vem aqui. Os chamados governos militares de 1964 a 1985 resultaram de uma insurreição, de um levante dos setores das Forças Armadas Brasileiras contra o governo de João Goulart. Quando eu falo João Goulart, eu falo do último civil antes do regime, que é o Jango. Lembra, o cara que era vice-presidente do JK, depois foi eleito vice-presidente do Jânio Quadros, e com a renúncia do Jânio ele assumiu. E aí há toda uma temática envolvendo a associação de João Goulart, o Jango, a ideias comunistas. Muita gente compara, galera, o João Goulart ao Salvador Allende, um cara que tinha ideias socialistas dentro do Chile e que foi derrubado para a implementação de um governo militar liderado pelo Augusto Pinochet. Tá? Então os militares eles vão se levantar contra o João Goulart, contra as chamadas reformas de base, onde o João Goulart falava de reforma bancária, reforma tributária, reforma educacional, inclusive reforma agrária. Então isso soava muito mal na década de 60, e lembrando que os militares aqui no Brasil tinham total apoio dos Estados Unidos, então havia um interesse muito grande dos Estados Unidos, tá, galera, para que a gente tivesse um governo militar, um governo mais pesado aqui no Brasil. Então esse presidente vinha propondo transformações estruturais no âmbito político e social do Brasil. Como eu falei para vocês, galera, o João Goulart ele vem falando sobre a ideia das reformas de base. Inclusive nós tivemos em janeiro de 64, tá? Reformas de base. O famoso comício da Central do Brasil, onde ele vai mobilizar cerca de 150 mil pessoas para apresentar as ideias do nacionalismo reformista. O problema é que logo depois há uma reação em São Paulo, que é a famosa Marcha com Deus pela Família e Liberdade, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e fazendo uma oposição ao governo de João Goulart, porque como a gente vê aos olhos dos críticos do governo, tais reformas ofereciam brecha para o comunismo. Então aquela ideia do fantasma comunista, que inclusive o nosso presidente atual a todo momento está evocando, ele realmente era uma ameaça naquela época. Em março de 64, alguns generais deram ultimato ao presidente. O então governador do Rio Grande do Sul e também cunhado de João Goulart, Leonel Brizola, propôs resistência.
mas não foi aceita pelo João Goulart. O próprio João Goulart, quando ele fica sabendo de um levante, de uma insurreição proposta por militares, e repito, com o aval dos Estados Unidos, ele pede encarecidamente para que a população não resistisse. Havia um temor muito grande, uma resistência gerar um derramamento de sangue. Então o João Goulart ele acaba no dia 31 de março para o dia 1º de abril, meio que aceitando a sua renúncia, a sua deposição. E aí, galera, iniciamos o tal período militar. A partir de então, os militares aprovaram o ato institucional número 1. Para você entender, galera, ao longo do regime militar, um mecanismo de governo, um mecanismo de controle utilizado por esses militares, em sua grande maioria generais e marechais, ou seja, militares de patente alta, bigode grosso, o mecanismo de governo deles eram os atos institucionais. Para você ter noção, 17 foram os atos institucionais. Tá? Claro que a gente sempre se refere ao mais famoso, que é o ato institucional número 5. Mas você vai percebendo que gradativamente há um endurecimento do regime. Então vejam vocês, então eles aprovaram logo no início, em 64, o ato institucional número 1, que estabelecia ações preliminares para que o mandato de João Goulart fosse completado por um presidente militar, entre outras resoluções. Ou seja, eu tiro um presidente civil e nomeio o primeiro presidente militar a governar. Tá, galera? Humberto Castelo Branco. Ok? Então você vai entender que nesse primeiro ato institucional você também permitia demitir servidor público que fosse contrário ao novo governo, cassar mandatos de parlamentares que fossem oposição. Em 1965 veio o ato institucional número 2, que estabeleceu eleições indiretas para presidente e a submissão do Congresso Nacional. E uma informação que eu acho de suma importância passar para vocês é que o ato institucional número 2, ele traz para o Brasil, galera, o princípio do bipartidarismo. Ou seja, isso vai ser uma tônica do regime militar. Durante o regime militar você tem a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, que eram aqueles que eram favoráveis ao regime, e a oposição ela vai se organizar através do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Então quem era contra ia para o MDB, mas você tem que ser um contra muito moderado, porque você pode ter seu mandato cassado. Temos aqui os presidentes militares que vão governar o Brasil. Beleza, galera? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Então, durante o que, galera? Vamos colocar durante 21 anos, o Brasil foi entregue aos militares para governo. Show? Então, vamos seguir o barco aqui. Tá, galera? Olha só. Em 1968, ou seja, em 13 de dezembro de 68, foi implementado o ato institucional número 5. Muita gente fala que é um golpe dentro de um golpe. Esse ato cassou as liberdades individuais e deu vazão a atitudes escancaradamente ditatoriais, ou seja, é o ato que permite o presidente fazer tudo o que ele quer. Nós temos aqui a imagem da publicação do ato institucional número 5, onde você dá ao presidente poder de fazer tudo. Decretar estado de sítio, fechar qualquer instituição, mandar prender, as pessoas perdem o direito do habeas corpus, porque existe um princípio que diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Com o AI-5 isso não acontece mais. Então você percebe que o ato institucional número 5, eu brinco, sempre falo o seguinte, que ele é o espinafre para o presidente Popeye. O presidente pode fazer o que ele quer. Show? Então olha só, ao governo de Costa e Silva, seguiram-se os de Médici e Geisel. Lembrando, galera, que o governo do Costa e Silva, o AI-5, ele foi implementado durante o governo do Costa e Silva em dezembro de 68 e logo no início de 69 o Costa e Silva tem um problema, ele é afastado quando você então coloca o governo de Médici, que muita gente fala que é o mais pesado. Logo depois você tem o Geisel, que é onde você começa a ver a crise do regime militar. E aí você percebe que nos governos de Médici e Geisel você vai dar vazão ao chamado nacional desenvolvimentismo, porém com diferenças na condução política. Médici tinha uma postura linha dura e em seu governo as ações de prisão, tortura e combate contra guerrilheiros tornaram-se intensivas. Então é um período onde a sociedade brasileira, sentindo na pele a força do AI-5, ela começa a se organizar em guerrilhas. Lembrando que você teve cerca de 5 a 6 mil guerrilheiros e os militares, para combater essa guerrilha, justificam a convocação de novos 100 mil militares. Então é uma repressão bem pesada. Ernesto Geisel, que vai governar de 74 a 79, já no início da crise do regime militar,
começa com um lento processo de abertura democrática, que culminou na lei da anistia. Só que não foi tão fácil assim. Durante o governo Geisel, nós tivemos a ideia da Lei Falcão, que proibia propaganda política, o famoso pacote de abril, que foi aquele que estendeu o mandato presidencial de 5 para 6 anos. Se você olhar, o último presidente a governar o Brasil foi João Batista Figueiredo, e ele vai governar por 6 anos, porque aquilo fazia parte do que, segundo o Geisel, era uma abertura lenta, gradual e segura. Tudo bem que durante o governo dele, você vai perceber a ideia da lei da anistia, só que a lei da anistia, galera, já é proclamada, já é promulgada, perdão, no governo Figueiredo, tá? Que você vai anistiar presos políticos, muita gente que foi exilada, aí você vai lembrar, por exemplo, do Chico Buarque, Gilberto Gil, Fernando Henrique Cardoso, que foram mandados para fora do Brasil e puderam retornar. Só que você também vai anistiar crimes militares. Esse processo foi completado pelo último presidente general do Brasil, que foi João Batista Figueiredo. O Figueiredo era um cara bem sensato, tanto é que ele falava: eu prefiro o cheiro dos meus cavalos ao cheiro do povo. Eu sou totalmente favorável à democracia. Quem for contra, eu prendo e arrebento. Bem democrático, né? O primeiro presidente civil após o governo dos militares foi Tancredo Neves, eleito indiretamente em 85. Lembrem-se, galera, que nós tivemos durante o governo Figueiredo uma pressão muito grande, tá? Para que houvessem eleições diretas para presidente. Inclusive um deputado do então, quando a gente tem a volta do pluripartidarismo, um deputado do PMDB chamado Dante de Oliveira, ele propôs uma emenda que falava da possibilidade da volta das eleições para presidente. É a famosa emenda das diretas já. O problema é que as propostas das diretas já, que mobilizaram boa parte da sociedade brasileira, não foi aprovado. E aí, curiosamente, moçada, quando a gente tem a eleição ela não foi aquela que encerra o governo do Figueiredo e dá posse ao governo do Tancredo, ela não foi uma eleição direta, porque a emenda Dante de Oliveira, ela não foi aprovada. Então, o nosso primeiro presidente civil após o regime militar foi eleito pelo voto indireto, que era numa chapa composta por Tancredo Neves, que era do PMDB, e com José Sarney, que é uma dissidência da antiga Arena, que se torna PDS e que mais tarde vai virar PSL. E aí o que aconteceu? O Tancredo disputa as eleições, vence, só que ele não leva, porque o Tancredo já estava doente, e aí, galera, o Tancredo não chega a assumir. Beleza? Ele teria sua posse em março, a posse foi adiada por causa da doença, e no dia 21 de abril de 1985, tá, galera? Curiosamente, o dia que Tiradentes morre, mais um mineiro morrendo pela liberdade, é comunicado a todos a morte de Tancredo Neves, e aí você tem a posse de José Sarney. Então, José Sarney ele vai ser o primeiro presidente civil a governar o Brasil após o regime militar. Só que vamos lembrar que o primeiro presidente a ser eleito pelo voto direto não foi o Tancredo e o Sarney da chapa. Tancredo presidente e Sarney vice. O primeiro presidente, sim, a ser eleito pelo voto direto chama-se Fernando Collor de Mello, que a partir das eleições que foram trazidas pela Constituição de 88, disputa o segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva, vence, e aí sim, Collor se torna o primeiro presidente civil a governar o Brasil após o regime militar. Beleza, galera? Isso aqui é rapidinho, uma recapitulação, mas vamos ver o que nos foi oferecido pelo PET. Então tá assim, galera. O editado durante o governo do general Costa e Silva permitiu a esse presidente da República, entre outras medidas, decretar o recesso parlamentar e promover a cassação de mandatos e de direitos políticos. Galera, vamos lá. O que seria? Edito presidencial? Ato institucional número 1? Gente, o ato institucional número 1 até estaria certo. O problema é que ele foi colocado em prática no governo que, galera, do Castelo Branco, tá? Então, o que vai acontecer? Aí você tem o seguinte, qual é o grande marco do governo Costa e Silva que a gente falou? O ato institucional número 5. Decreto unipartidarista não existiu, porque durante o regime militar, o ato institucional número 2, ele falava publicamente sobre o que, galera? Do bipartidarismo, tá? Então vejam vocês, o que seria aqui a nossa resposta? É o grande marco do regime militar, o ato institucional número 5. Show de bola? Então esse é um dos grandes símbolos, né? Um dos grandes mecanismos do período militar. O ato institucional número 5. Vamos lá, galera? Questão de número 2. A vigência do ato
número 5, os limites impostos à instituição parlamentar, a repressão política, a censura prévia e a ação privilegiada do executivo, só lembrando a você o seguinte, quem era o executivo, galera? O executivo, o chefe do executivo era o presidente. Então o AI-5 ele dava totais poderes ao presidente da República. Evidenciam a preponderância em relação ao Estado, da sociedade política, da função coercitiva, quer dizer, a função repressora, que potencializa toda uma rede de mecanismos de sujeição acionadas em lugares estratégicos do corpo social, da fábrica ao aparelho escolar. Em nome do desenvolvimento e dos ideais do Ocidente, promove-se a criminalização da atividade política. Ou seja, é um texto que ele fala o seguinte, que a justificativa de implantarmos um ato tão pesado, tão rigoroso, é para você botar ordem, só que ao mesmo tempo você proíbe a atuação de partidos de oposição. Então vamos lá, galera, vejam vocês. O texto descreve, vamos lá, letra A. O processo de abertura política do regime militar, pelo contrário, eu estou falando do quê? Do endurecimento. O AI-5 ele endurece, ele deixa mais rígido, mais pesado o regime militar. Letra B. O fortalecimento do coronelismo após o golpe de 64. Lembra da nossa primeira aulinha? O coronelismo está muito vinculado ao quê? À República Velha. Perfeito? Aquela prática que existia. Letra C. A implementação da censura durante o regime populista. Galera, o regime populista ele se encerra com a implementação do governo militar. Letra D, o endurecimento do regime militar a partir de 68. Olha aqui, ó, 13 de dezembro de 68, a promulgação do AI-5. Então, eu acho que fica muito fácil a gente conseguir responder pelo que a gente viu e recapitulou um pouquinho. Show de bola, galera? Então, vamos lá. Ainda tem mais? Deixa eu dar uma olhada, tá? Opa, ainda tem uma questão. O primeiro presidente eleito pelo povo brasileiro, então olha só, eleito pelo povo, então que é pelo voto direto, após a ditadura militar foi José Sarney? Essa afirmação está correta? Justifique a sua resposta. Galera, o Sarney foi o primeiro presidente eleito pelo povo? Acabamos de falar que não. Ele foi o primeiro presidente civil eleito após o regime militar. Agora, o primeiro presidente quem foi? O Collor. Tanto é que eu coloquei para vocês aqui, olha só, uma sugestão. Galera, a afirmativa está incorreta. O Sarney nem eleito foi como presidente, porque lembra, ele era vice do Tancredo, tá? E o Sarney, que até então era presidente do PDS, ele se estranha e ele acaba saindo do partido de oposição, perdão, que era o partido que até então era a antiga Arena, e ele acaba se filiando e sai na chapa. E aí é uma eleição entre, na época, o Tancredo e o Paulo Maluf, que seria o candidato da continuidade militar. O que aconteceu? Na chapa onde estava Tancredo e Sarney, nós tivemos 480 votos a favor e 180 votos contra. Diante disso, o Sarney ele só assume. Por quê? Porque o presidente seria o Tancredo, que acaba morrendo. Então, galera, o que aconteceu? O Sarney não é o primeiro presidente civil eleito pelo povo. Mas o Sarney tem um lado muito importante, porque foi no governo do Sarney que a gente vai o quê? Promulgar a Constituição de 88, conhecida por nós como a Constituição Cidadã, e ela vai trazer de volta, galera, o voto direto para presidente. Tanto é que aí você vai ter uma eleição, como a gente falou, onde o Collor disputa o segundo turno com o Lula, e dessa eleição você tem o Collor como o primeiro presidente eleito após o regime militar. Eleito pelo povo, né? Então vamos lá. Então é o seguinte, você tem aqui o Sarney não é. O primeiro presidente é o Collor. Então quando eu falo o primeiro presidente eleito pelo voto popular. Lembrando que a partir de agora, dessa Constituição, nós incluímos o voto do analfabeto também. O voto facultativo de 16 a 18 e acima de 70 anos. Beleza, galera? Mais uma vez, bom demais estar falando com vocês. Então, se você puder, vá lá, nos dá uma moral, fortalece, deixa seu like, se inscreve, porque isso nos ajuda muito. Beijo e até o próximo módulo. Tchau, tchau.